Olá, meus amores. Bom, sabadão, né? Espero que vocês estão aí curtindo o canal. Por esses dias todos eu venho compartilhando vários cases com vocês dos registros acásticos e é uma forma para vocês compreenderem mais a fundo sobre esse assunto que é tão especial, que é tão maravilhoso e libertador, porque essa técnica ela transforma vidas. Então, é só tendo é, aqui, é como se fosse realmente uma oportunidade de poder estar aqui e transmitir para vocês algumas experiências. E, claro, sempre de uma forma muito respeitosa, para que a gente não divulgue nomes, né? Não coloque num- o objetivo aqui não é expor ninguém, tá? Mas sempre de uma forma muito respeitosa e para que vocês possam realmente sentir, compreender como que essa técnica ela pode ser capaz de transformar uma vida ou vidas, tá? E hoje nós vamos falar sobre religião e espiritualidade. Então, assim, a primeira coisa, essa técnica chamada registros acásticos, apesar de ela ter muito a ver com a espiritualidade, não tem nada a ver com religião, tá? Então, não tem nenhum tipo de crença ou algum tipo de regra, ou, sabe, não tem. O que que acontece? Os registros, ele existe, né? Esses arquivos, eles existem desde o do momento em que o universo ele foi criado. Então, assim, a gente tem as nossas informações todas ali arquivadas. Nós temos como se fosse uma biblioteca cósmica, né? Então, quando a gente começa ou a ter contato com a técnica, ou a gente começa a ir atrás, né, de leitura dos registros acásticos, a gente começa a obter informações e é ótimo para o nosso autoconhecimento, porque a gente vai entendendo uma porção de coisas. Por que que aconteceu tal coisa lá atrás? E a gente vai identificando e vão vindo liberações, enfim. Então é algo muito transformador. Então, ó, olha só, para a gente entrar nesse tema, né, sobre a espiritualidade, sobre a religião. Eu vou falar para vocês um pouquinho da minha formação, na parte de religiosa, né? Eu tive, né, e tenho uma família que é metade católica, metade espírita. Então, eu sou descendente de italianos, tenho descendência também de espanhóis, e assim, tem o lado da minha avó materna, que também era, né, do Brasil e tal. Então, assim, a parte da família italiana, eles eram, assim, católicos fervorosos, né? Era muito forte isso neles. E a parte já da materna, ali já era mais pro lado, né, espírita. E a minha avó, ela já é falecida, mas ela foi mãe de santo. Eu tive também um tio que foi pai de santo. Então, sempre foi muito forte isso na família de um lado e forte do outro lado. Então, eu fui uma pessoa que, ao mesmo tempo que eu frequentava a catequese, né, o catecismo, como a gente fala, fiz a primeira comunhão, eu também ia bater tambor, né? Então, tinha esses dois lados ao mesmo tempo. Então, eu frequentei muito centro espírita, frequentei a Umbanda, frequentei também o kardecismo. Inclusive, eu conheci o meu marido num centro kardecista. E aí, o que acontece? A minha vida, ela tive... Conheci muitos lugares, muitos. Inclusive também tive um pouco também da filosofia japonesa.
uma época, os meus pais frequentaram a PL, né? Perfect Liberty, né? Perfeita Liberdade. E então também lá eles ensinavam muitas coisas maravilhosas e aprendi muito, né? Participei dos, como que era o nome? Lencei, acho que era na cidade de Arujá, no interior de São Paulo. O meu pai, ele também frequentou bastante tempo a Seishenoye. Eu nunca estive dentro da Seishenoye, mas eu lia muito e continuo lendo as revistinhas e os livros. Então, aprendi demais também. Eles têm ensinamentos incríveis. E eu passei assim por vários lugares. E aí, só que assim, eu ia para um lugar e eu nunca tive aquela sensação, me encontrei. Aí tal, ia, ficava um pouco, se tinha vontade de ir numa missa, ia numa missa. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu passei 2 anos na cidade, na ilha de Nantucket. Fica muito próximo ali a Martha's Vineyard e pertence ao estado de Massachusetts. Foi uma experiência incrível ali. Estive 2 anos lá. E lá não tinha essa parte espírita, não tinha ou era ali com os americanos, uma religião mais assim, a igreja deles lá, ou era com os brasileiros, mas era a parte evangélica. E aí eu acabei tendo convites para conhecer a evangélica, e foi meu primeiro contato com a igreja evangélica. Aceitei de todo o coração. Visitei a igreja várias vezes, né, por um longo período, e lá tinha duas opções: a igreja quadrangular e a Assembleia de Deus, né? E fui muito bem assim acolhida pelas duas, mas deixava bem claro para eles que eu estava apenas visitando, né? Que eu não tinha interesse nenhum ali em ser batizada, porque na minha cabeça eu já tinha sido batizada na católica e estava tudo certo, né? E, enfim. E aí, só que sempre eu ia em algum lugar e falava, poxa, mas aqui na evangélica eles não acreditam em santo e eu acredito. Então, sabe, não faz sentido. Aí, de repente, num centro de Umbanda, tinha coisas ali que não me agradavam, entre os próprios médicos. Ia na igreja católica, também tinha coisas que também, por um lado, me agradavam, por um outro lado, não me agradava. E aí era aquela busca, e sempre se buscando e se questionando. E aí chegou num determinado ponto que eu entendi da minha vida, que eu não precisava de religião. Eu poderia, sim, continuar desenvolvendo a minha espiritualidade. Eu podia fazer orações quando eu quisesse, que eu podia ler um livro ou uma revista da Seishinoe quando eu quisesse. Se eu quisesse assistir uma missa, eu ia lá. Ou se eu sentisse muita vontade, hoje eu quero ir numa igreja evangélica ver o culto. Vou lá e vejo o culto. Como muitas vezes eu me pego ouvindo louvor. Da mesma forma que eu ouço louvor, eu também ouço um mantra. E tá tudo certo. Então, assim, é errado você ter uma religião? Não, não é, não tem nada de errado. Tem pessoas que às vezes elas estão num momento que elas precisam de rédeas. De repente, quem vai ali para o mundo, né? O pessoal chama de mundo, que tem vícios, que tem dificuldades. Às vezes a pessoa precisa disso. E aí ela vai ali se endireitando. Às vezes ela também está no fundo do poço e ela entra ali numa igreja e ela é fortalecida. Então tá tudo certo. Só que quando você já passa por esse processo de fortalecimento, que é, você já se vê ali num momento que você não precisa se apegar a tantas coisas, que você não precisa mais de regras, de crenças. Quando você já vai despertando, você já vai ali tendo uma ideia que você pode sair da caixinha,
você vai já percebendo que você pode ter mais autonomia, é como se você pudesse ter uma independência. Então, assim, esse vídeo que eu estou, né, fazendo para vocês, gravando aqui, em nenhum momento é para ofender alguma religião, em nenhum momento é para fazer julgamentos, em nenhum momento é para tirar alguém ali de um caminho. Mas eu só gostaria de trazer para vocês que existe sim uma possibilidade, às vezes pode ser aí a luz no final de um túnel, né, para muitos de vocês, porque às vezes você fica com aquilo na cabeça, não porque eu tenho que ir para a igreja, não porque eu tenho que é, ter uma religião, e não precisa, a não ser que você queira, que você sinta a necessidade. Às vezes você está nesse momento ainda. Mas, por um outro lado, é importante também que você saiba que você pode sair da caixinha. E quando a gente fala sair da caixinha, é de uma maneira respeitosa, é de uma maneira, no sentido que a gente possa falar de que existe algo a mais. Então, por exemplo, o que que é esse algo a mais? Tudo existe dentro, né? Existe ali no seu interior. Todas as respostas estão ali. Então, quando você, por exemplo, tem ali acesso a uma técnica como essa dos registros, você aprende a acessar a sua essência divina. Então, por exemplo, aqui onde nós estamos, aqui é o planeta Terra, é um planeta de terceira dimensão. E nós temos aqui muito barulho, muita densidade. Já falei para vocês aqui um pouquinho sobre isso. Inclusive, até deixei o link de um vídeo aqui do YouTube que mostra o tamanho do universo. E aí, o que que acontece? A gente precisa acordar, despertar, entendermos que não existe somente nós aqui. Existem outros planetas, existe vida em outros lugares. É muito. Vocês não acham que é muita ignorância da nossa parte, muita petulância da nossa parte, arrogância? Achar que num universo tão gigantesco, tão infinito, que só existe nós, né? Como se a gente fosse ali um alecrim dourado. E não é por aí, não é por aí. No tanto que o planeta Terra ele é habitado por diversas raças. Muitos de nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. E aí as pessoas vão se perdendo, né? Porque elas, elas ficam muito presas a status, a curtidas, a likes no sentido de aprovações. Que nem eu peço para vocês aqui like e tudo, mas é para ajudar o canal. Agora, a pessoa que fica de 5 em 5 minutos vendo, né, ali no celular dela, será que curtiram uma foto que eu postei? Será que não sei o quê? Sabe? Ou então, quando. E essas nossas intenções, elas são muito. Tudo depende das nossas intenções. Então, até mesmo a postagem que você faz, qual foi a intenção que você fez aquilo? É para se mostrar? É para você mostrar o que você comprou, o que você tem, o que você possui? Até nisso, interfere. Tudo aquilo que a gente joga para o universo interfere de alguma forma. Então, às vezes a gente sai muito ali da nossa essência. A gente vai se perdendo, vai perdendo essa conexão, ficar muito no piloto automático, vai seguindo a manada, tudo que o outro faz, eu vou lá e faço igual. Olha, faz pouco tempo, não faz muito tempo não, que eu vi um vídeo que eu achei fantástico, porque às vezes a gente até faz uma caminhada, uma jornada, que eu não sei se vocês vão também se identificar com o que eu vou falar agora, que a gente se sente muito sozinhos.
Então, a mulher falou o seguinte no vídeo que eu achei incrível. Ela falou assim: Você já viu águia em bando? Ela falou: Águia não anda em bando. Então, não fica esperando que você vai ser sempre, que você vai agradar todo mundo, que você vai ser convidado para ir para todos os lugares. Porque às vezes, muitas vezes, eu deixei de ser convidada para algum lugar. Tive ali os momentos que eu fui muito excluída. E aí, depois, com esse vídeo, me veio, sabe? Eu falei, poxa, realmente. Porque não é para fazer tudo que os outros fazem. A gente tem que fazer o nosso diferencial. Se a gente veio com uma missão, a gente tem que fazer, tem que seguir. E não vai agradar todo mundo. Não vai agradar. Então, assim, o objetivo do vídeo é para mostrar para vocês que existe muito mais além do que vocês possam imaginar. Nós não precisamos ficar dentro de uma caixinha ali presos e se limitando e permitindo que as pessoas tenham, que as pessoas possam, como posso dizer, tentar achar que é a palavra certa, que como se a gente ficasse esperando a permissão do outro, como se a gente ficasse ali esperando a autorização de alguém. A gente precisa começar a se questionar. Precisamos ficar mais atentos, vigiar mais. Então, assim, qual que por onde que a gente pode ter um termômetro? A nossa bússola é o nosso coração. Então, se você está se sentindo triste, é porque tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa te angustiando, te incomodando, ali alguma coisa que está te deixando uma pessoa inquieta, tem alguma coisa errada. Agora, quando você realmente sente que é, que é aquilo, ou que você tá assim, não vou falar confortável, não é essa palavra, porque confortável nós nunca estaremos, né? Principalmente se tratando de planeta Terra. E o objetivo também não é isso, se acomodar. Mas quando a gente percebe que tem uma certa fluidez, que o negócio está ali acontecendo, não tem nada que possa enganar o nosso sentir. Então, a nossa bússola é o nosso coração, tá? Então, assim, as religiões, cada uma tem ali a sua crença, tem a sua forma de pensar, mas todas levam para o mesmo caminho, que é para o nosso Pai maior, para o nosso Criador, e tá tudo certo. Mas existe um caminho que você pode ir direto para a fonte. Você não precisa ter crenças, não precisa ter regras, não precisa ninguém ficar ali te falando o que você tem que fazer, e como você tem que fazer, e quando você tem que fazer. Como que você desenvolve a tua espiritualidade? Como que você pode fazer isso? Eu vou contar para você, mas no próximo vídeo, tá? Então, de tudo que nós falamos aqui, se tem algo você que virou a chave ou que a mensagem ressoou quando eu falo da águia, do bando, que a águia ela não anda em bando. Quando a gente fala que pode sim desenvolver um caminho com a espiritualidade, mas de uma forma livre, espiritualidade livre. Se tem alguma coisa que tocou no seu coração, deixa aqui nos comentários para que eu saiba, né, para eu poder acompanhar também aqui. Fala também de onde que você é. Eu queria saber se você é daqui do Brasil, de qual cidade, de qual estado. E se você puder, compartilhe as lives, fique à vontade aqui no canal. Estamos falando desse assunto há alguns dias. E no próximo vídeo, então, nós vamos falar como desenvolver a espiritualidade, né? Como você ter ali uma conexão maior com a espiritualidade, tá? Então,
Fica aí o meu beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.